Gente, vamos então, antes de dar início ao nosso estudo, vamos à nossa prece, que é para já ir nos harmonizando, nos equilibrando, né? Vamos à nossa prece inicial, fechando os nossos olhos. Vamos colocar em nossa tela mental a imagem do nosso amado Mestre Jesus, o Rabi da Galileia. E assim, com essa imagem que nos transmite tanto amor, tanta paz, vamos rogando a proteção, o amparo, e que os nossos corações sejam banhados pelo amor que emana de ti, Senhor, nos fortalecendo a fé, renovando as nossas energias, as nossas esperanças. E rogamos a ti, Senhor, que envolva os nossos amigos no estudo dessa noite, com energias salutares, para que possamos assimilar todos esses ensinamentos e, assim, aprender a melhor servir. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Bom, deixo então agora vocês dois para a gente realmente começar a aprender sobre essa linda história que vocês vão contar hoje, meio trágica, coitada da Diná, coitada da Raquel, mas faz parte da história, né? Então, vou ficar aqui assistindo junto com todo mundo. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Olá, Álvaro, boa noite para você. Boa noite para todos novamente. Nunca é demais repetir que o objetivo desse nosso estudo não é transformar o conteúdo do Velho Testamento em artigos de fé da doutrina espírita, mas encontrar a sabedoria que os textos hebraicos possuem para que dali possamos tirar lições interessantíssimas sobre aquilo que está escondido na literalidade do texto, mas que possui inúmeras informações espirituais de grande valor para todos nós. Hoje, nós vamos ter a oportunidade de podermos trabalhar especificamente o fechamento de mais uma paraxá. Se tudo correr bem, a gente deve fechar hoje mais uma paraxá. Álvaro, se a gente tiver condição de fazer, a gente fecha para na próxima já termos a chance de iniciarmos a paraxá que trata da vida de José, o filho interessantíssimo que Jacó teve. E nós, na última live, ficávamos trabalhando, conversando sobre o encontro de Jacó, Yaakov, com Esav, com Esaú. E eu queria destacar uma coisa que a gente não comentou semana passada, antes da gente começar o nosso assunto de hoje, que é a sequência das pessoas que Jacó apresenta para seu irmão. Porque quando eles se encontram, estavam em pé de guerra, mas aí se desfaz isso tudo, eles se encontram, se abraçam, se beijam, se integram, e aí Esaú pergunta para Jacó: e quem são esses que estão contigo? Olha só a pergunta. E quem são esses que estão contigo? E Jacó responde: são são os meus filhos, aqueles que se o Senhor concedeu que estivessem comigo, o teu servo. Ele sempre quando ele se encontra com o irmão dele, ele sempre diz o teu servo, ou chama o irmão de meu senhor. Ele cria uma relação de submissão ao irmão dele, assim, muito bonito isso. Aí pergunta: quem são? Aí são aqueles que Deus me concedeu para serem os filhos do teu servo. E aí ele vai apresentar a família para Esaú. E aí diz assim: então ele apresentou-lhe as suas concubinas, que eram duas, Bilha e Zilpa. Bilha, que era a serva da mais velha, Lia, e Zilpa, que era a serva da mais nova, Raquel.
Então, ele vai apresentar primeiro as suas concubinas e os filhos que ele teve com elas. Então, ele vai apresentar Bilha, que é a escrava que Leia trouxe, com os filhos que Bilha teve a oportunidade de ter. Então, ele vai oferecer para ela esses dois, os dois filhos com ela. Depois ele apresenta a outra concubina, e em seguida os filhos que essa concubina tem. Então, primeiro as concubinas, depois os filhos delas. Então, você vai ver que vai ser uma sequência de crescimento do sentimento dele. Então, primeiro as concubinas, depois os filhos delas. Depois, Leia, e os seis, no caso 7, filhos que ele teve com Lia: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Diná. Os 7 filhos que ele teve. Diná, a única mulher do grupo. Então, ele vai apresentar os filhos com Lia. Então, olha só, ele já apresentou as concubinas e os filhos dela. Apresentou Lia e os filhos dela. Está faltando ainda apresentar a última das esposas, que é Raquel, e o filho dela, que seria José. Só que há uma inversão no texto. É assim: as concubinas e seus filhos, Lia e seus filhos. Aí você espera que ele diga Raquel e José, Yosef, mas não é. No final diz José e Raquel. É um crescendo de sentimento. Começa pelas concubinas, que o sentimento é menor, os filhos dela, a outra esposa, os filhos dela. Aí vem o filho com a Raquel e o amor de sua vida, a última a ser apresentada. Oh, coisa bonita isso, que coisa linda. Lendo com atenção, você vai vendo o crescimento do sentimento nesse momento. Eu acho legal também, Elahá, quando ele se depara com todos aqueles presentes e com aquele rebanho muito grande, os servos, e ele fala assim: poxa, mas para quem estava interessado no reino dos céus, Esaú disse, ele pensa, na realidade, diz o Midrash, para quem estava interessado no reino dos céus, até que você conseguiu muitos bens. E a resposta de Jacó é: tudo isso é para te servir. Tudo isso é para, como você disse, para que eu seja o seu servo. Tem um outro aspecto que a gente pode precisar ali na frente, no texto, na nossa história, que é sobre o beijo. Quando Esaú vai correndo em direção a Jacó, está escrito que ele se joga nos seus ombros e beija. A gente tem 3 beijos aqui que são importantes. O primeiro beijo, a gente falou que é Lavã. Perdão, o primeiro beijo era Rachel com Yaakov na beira do poço. É um beijo de amor, onde ela chorou, onde ele chorou, onde existe aquela transcendência espiritual. E é um amor verdadeiro, sincero, tanto que está escrito que ele vai trabalhar os 7 anos a mais e os anos se passaram como dias, porque ele amava Rachel. Depois a gente encontra Lavã dando esse beijo em Yaakov. E a gente fez uma conexão aqui com aquele beijo que está muito mais conectado com o propósito material diante do universal, diante do amor universal. Então, o que a gente está pensando aqui? O que a gente está percebendo? Que Lavã beijou, mas ele engana no casamento, ele engana no trabalho, ele engana de todas as formas, Yaakov. Quando a gente fez essa conexão, falamos do beijo de Judas em Jesus, que ele visava, segundo nos conta Humberto de Campos, fazer essa conexão de Jesus através da matéria, que no ponto de vista dele, o Messias deveria obter a sua glória diante dos homens. Então ele fala, ele nunca vai ser crucificado, ele nunca vai perder uma batalha, ele vai ter que se revelar para o mundo. E quando ele se revelar para o mundo, esse Humberto de Campos conta para nós que seria o intuito, não era exatamente trair Jesus. E tem outro beijo, que é esse beijo de Esaú em Jacó. E esse é o beijo do arrependimento. E aonde a gente encontra no Novo Testamento esse beijo? A gente encontra na parábola do filho pródigo, quando é exatamente igual.
vai em direção ao pai e o pai corre, se joga no seu ombro e beija. Aqui, a gente comentou que existem duas diferenças. Existem alguns rabinos que dizem que foi um beijo, ainda não tão com o coração límpido, mas nós temos uma maioria que diz que o coração de Esav, ele realmente já havia perdoado. Já havia perdoado. Porque, na realidade, o que ele queria era as glórias do mundo. E isso, Yaakov deu para ele, já que a vitória que Yaakov procurava não é diante dos olhos do mundo, mas é diante do Espírito. Tanto que ele abaixa 7 vezes. Quando ele se abaixa como um servo, se Esav quisesse demonstrar força, já estava demonstrada por próprio Yaakov. Olha, eu sou seu servo, eu sou mais fraco. A gente vê aqui essa não violência, que aqui vai ser afetada na nossa história de hoje. A gente vai ter um pouquinho de violência, né? Quer comentar alguma coisinha, Elahá? Ou vamos adentrar? Não, dessa parte a história não. de Dinah. Então, quer comentar? Quero só falar que aí, a partir desse momento, eles se encontram, eles conversam naquele local do encontro, e a partir daí, Esav volta para a sua cidade, e Jacó diz, não, meu senhor, vá, que eu vou depois. E aí acaba acontecendo que Esav volta para a sua cidade, e Jacó pega outro caminho e vai para um outro lugar. Então, havia sido feita a reconciliação dos dois, eles estavam reconciliados de maneira até bastante intensa, muito emocionante, e a gente vai confirmar isso no finalzinho dessa paraxá, porque eles voltam a se encontrar, no último versículo dessa paraxá, eles voltam a se encontrar novamente. Então, eles vão voltar a se ver, mas nesse momento, eles vão se separar, mas não porque brigaram. Então, Esaú vai para um caminho e Jacó vai pegar outro destino com seus filhos e vai seguir a sua história para outro lugar, um lugar chamado Sucot. E é legal, interessante isso, Elahá, que fica uma reflexão que eu vou jogar para você de novo aqui. Mas que um deles vai para Sucot, que é a atual região de Shem, e o outro desce para onde ficam hoje os Edomitas, na Bíblia estariam os Edomitas. Então, cada um vai para um lado. Existe o perdão, existe a reconciliação, mas cada um vai para um lado. Peraí, se eu tive uma indiferença com alguém, e essa pessoa teve comigo, ou qualquer um dos lados, e eu me reintegrei, consegui pacificar meu coração, consegui tranquilizar toda aquela raiva, aquele ódio que talvez eu tenha sentido, eu não preciso de pegar essa pessoa e levar ela para morar comigo e ser meu melhor amigo, Elahá? Não é necessário que, pelo fato de você haver perdoado alguém, você tenha que atrelar o seu destino ao dele. Uma vez que as almas estão limpas do sentimento de mágoa, de ódio, de ressentimento, nós estamos livres para seguir as nossas próprias histórias. Esse momento em que Esaú toma um caminho e Jacó toma outro caminho, e eles tendo tido já uma reconciliação, é bem típico disso. A gente já se perdoou, nós já nos resolvemos intimamente, então se nós já nos resolvemos, não há necessidade imperiosa que você tenha que conviver com aquela pessoa. O importante é o coração estar limpo, estar em paz, e cada um segue sua vida. Como que eu vou saber se eu perdoei alguém? Dá uma dica prática para a gente. Eu tenho uma questão com fulano, eu queria saber se eu perdoei. É fácil. Quando você conta a história para alguém, o seu coração bate diferente. Você fica nervoso quando você conta a história. Fica intranquilo, sua respiração muda, ou você, quando conta, até ri. Assim, aí sabe o que aconteceu? Quando você consegue relembrar de uma história e até rir dela e não sentir mais o peso daquilo que aconteceu, você resolveu. Mas enquanto a gente conta, aí a gente chora, o coração palpita, você fica com a boca seca, você sente que você treme quando você conta, mas eu já perdoei, tá tudo bem, ele seguiu a vida dele. Se você sente uma alteração física em você,
ainda tem coisinha para resolver por aí. Pode estar ainda caminhando esse processo. A gente pode estar numa situação pior antes, está melhor agora, mas só vai conseguir realmente dizer perdoei quando você conta a história sem guardar o peso dentro do seu coração. E é interessante que ele trabalha nesses 3 aspectos, né? Ele trabalha com a prece, ele trabalha com a prática, com a ação, ele trabalha com a fala, ele trabalha com a fé, ele trabalha de todas as formas para construir esse perdão. Você percebe que é um perdão que foi construído. Ele foi realmente construído. Mas vamos para a história de Diná? Quem é Diná? Vamos. Bom, quem era Diná? Nós bem sabemos que Jacó teve 12 filhos homens e uma filha mulher. Como nós conversamos na semana passada, no nosso último episódio, Jacó teve 4 filhos com Lia: Ruben, Simeão, Levi e Judá. E aí, depois desses 4 filhos, Raquel entrega a sua serva, Zilpa, e ele tem 2 filhos com ela, Dan e Naphtali, que são os filhos da escrava de Raquel. Aí Léa pega e diz, então eu vou dar mais a minha escrava para ter filho com ele. Entrega, e ele tem mais 2 filhos com Bilha, que é Gad e Azer, são os 2 filhos com a escrava de Lia. Depois disso, Lia vai e tem mais 2 filhos com ele, mais 2, que são Isacar e Zebulon, são mais 2 filhos de Lia. E aí nasce Diná. Nessa hora que ele está tendo esses 2 filhos, nasce Diná também. Aí, depois disso, vão ser os 2 filhos com Raquel. José, que aparece, e um outro que a gente não sabe ainda o nome, porque ela está nesse momento grávida dele, ela saiu grávida da casa do pai, foi para esse ambiente do encontro dos 2 irmãos ainda grávida, e daí ela segue junto com aquela grande quantidade de descendentes para esse local onde Jacó vai viver com os seus filhos e suas esposas. E aí acontece que eles vão todos crescem os meninos, e Diná, que está no meio deles, citada como sendo a única das mulheres, né, pelo menos é a única citada, ela está grande agora. Agora ela já é uma moça, ela já cresceu, ela já não é mais minha. Oi? É a florzinha do campo, no meio de 11 homens, ela é a delicadeza. Ela já é uma menina crescida, ela já está crescida, e ela já é uma moça, e é onde eles vão se implantar, próximo do lugar onde eles se implantam, existe uma outra tribo, de um outro povo, que não são hebreus, eles são alguns daqueles povos que viviam ali naquela região. Então, naquela região ali, haverá um outro povo e vai acontecer uma história interessante entre Diná, e aí já me antecipando, entre Diná e o príncipe, tem que ser um príncipe, e o príncipe da outra tribo. Só um instantinho, Álvaro. A gente fala assim, um príncipe, aí as pessoas, nossa, tem um palácio. Não, esses nomes, na verdade, eles são líderes tribais. Então, você tinha uma tribo e tinha um líder tribal. E havia o filho do líder da tribo. Não pensemos que ele era um homem riquíssimo, com castelos, os dedos cheios de ouro. Não, eles têm dinheiro, eles têm posses, mas são líderes tribais, numa condição bastante primitiva, numa condição de mais conforto, porque ele era o líder da tribo, chamado de príncipe, mas, na verdade, nada tem a ver com o príncipe da Bela Adormecida e nem da Branca de Neve. Ele não vai chegar num cavalo branco. Diná vem da palavra adim. Em hebraico, a gente fala assim, delicado, parece assim, em português, uma palavra qualquer, mas adim, em hebraico, tem um som tão bonito, você dizer que algo é adim, é delicado, e alguns vão dizer que não, que aqui também pode ser o nome Diná de foi julgado, porque a gente vai ver que vai ter uma sentença no final dessa história, uma sentença divina de Deus com a consciência daqueles que vão se equivocar. Como se chama o nome desse príncipe? Shem. Como chama-se o pai dele? Hamor. Eles eram Harivi, eles eram Ivitas.
E conta que um dia ela sai para visitar as amigas, as moças, algumas colegas da sua idade, aproximadamente, o que acredita-se é que ela tinha por volta de 12 anos de idade nesse momento, e esse Shem foi visto ali, ela foi vista por Shem, diz o texto. E quando ela foi vista, ele então teve relações sexuais com ela. E não demorou muito, Jacó, o pai, vai ficar sabendo dessa história. Deixa eu defender o rapaz. O texto diz que quando ele viu Diná, ele se enamorou dela. Não é uma relação de posse, de desejo, de uma atração física. O que o texto diz é que ele se enamorou dela, e muito. Ele ficou profundamente apaixonado por ela. Então, é uma relação que, como está desenhado na Torá, houve amor na relação entre o príncipe, o filho do líder da tribo vizinha, e Diná. Não é uma relação carnal, não é uma coisa que ele andou e disse, olha aquela menina ali e tal. Não, ele se enamora dela, ele se apaixona profundamente e acaba tendo, em função dessa paixão, um relacionamento sexual que decorre do amor que ele tem por ela. Só essa defesa para ele. Quando o pai fica sabendo dessa história, o que acontece? Ele fica em silêncio. Jacó permanece em silêncio. E o silêncio pode simbolizar, muitas vezes, a busca da audição, de ouvir a voz de Deus, entre aspas. Mas, já os seus filhos, quando chegam, eles queimam de raiva. A palavra que está escrita, eles queimam de raiva. E aqui, a gente precisa de entender que a Torá está sempre procurando trazer modelos cósmicos que habitam dentro de nós. Então, qual deveria ser o caminho diante de uma vicissitude como essa? Nós deveríamos tomar o partido, tomar o caminho, o exemplo de Jacó. Aqui está um exemplo cósmico de como a gente deve se portar. Ele fez silêncio, ele procura entender, ele reflete. Mas como geralmente, eu vou falar por mim, porque senão quem não é assim vai se ofender. Mas eu quando ouço essas notícias que assim me desagradam, eu queimo de raiva, e eu tenho vontade de fazer coisa pior do que foi feito por alguns dos filhos de Jacó. Então, esses dois modelos estão presentes na nossa vida. E o que é condicionante aqui? Livre-arbítrio. Como a gente vai reagir diante dessa situação. Ramor, você vê a impulsividade do homem. Porque quando os irmãos que representam uma fração do nosso eu têm uma notícia que desagrada, a atitude não é a do silêncio, a atitude não é a do recolhimento, do pensar para agir com prudência. É a impulsividade. Então, nesse momento, nós estamos olhando esses personagens que aparecem para nós como pessoas, nós vamos olhá-los como arquétipos, como partes do nosso eu. Jacó representando a temperança, o equilíbrio, a reflexão, a análise para encontrar a boa solução, o silêncio espiritual. E aí eu vou contar uma para vocês da minha avó. Eu acho que eu já contei isso aqui, já contei da minha avó? Eu vou contar de novo, eu estou ficando velho e a gente conta de novo. Minha avó, judia, tinha uma característica muito interessante. Quando ela estava querendo alguma coisa, ela orava e ficava em silêncio. Então, ela ia para o quarto, fazia as orações dela, aí ela saía do quarto, sentava na sala, sem dar uma palavra, e ficava observando as pessoas. Porque o que as pessoas fizessem, ou o que as pessoas dissessem, era a resposta para a oração dela, entendeu? Então, eu lembro bem de uma vez que ela estava muito aflita, porque ela queria que um problema se resolvesse, e o problema não se resolvia. Então, ela foi no quarto, orou, aí sentou numa cadeira que tinha na sala, ficou sentada, e as pessoas passando, e ela observando. De repente,
Uma das moças que trabalhava na casa dela disse assim, nossa, mas está muito quente, vamos abrir essa janela, vamos abrir. Aí pegou e abriu a janela. Quando abriu a janela, minha avó disse, abriu, vai resolver. Então, ela procurava o recolhimento e esperava as respostas. Nesse momento, a figura de Jacó, no silêncio que ele faz, representa muito bem esse processo de recolhimento interior. E em torno dessa essência que é Jacó, no entorno da nossa serenidade, o nosso eu inferior pulando, gritando, querendo impulsionar o nosso eu profundo a tomar uma decisão. Então, aí você encontra o conflito do homem novo com o homem velho e a tentativa da busca do equilíbrio diante das situações que nos desagradam. E aí o Hamor, o pai de Shem, vai até Yaakov e ele fala, eu tenho uma proposta. Se for de bom grado, tá os filhos. O filho procura o pai e diz, meu pai, me ajude. Eu fiz besteira, mas eu te peço que você me ajude. Eu queria que o senhor fosse comigo para pedir a mão da filha de Yaakov. Eu a amo. Eu quero ela para mim. Eu estou apaixonado por ela. Eu quero viver com ela. Pai, por favor, eu lhe peço, vá comigo para que juntos nós possamos pedir a mão dela e aceite a condição que ele impuser, porque eu quero demais que ela seja minha esposa. E o pai disse ao filho, está bem, meu filho. Eu farei a sua vontade. Eu vou até Jacó e pedirei humildemente que ele nos diga o que temos que oferecer para que ele nos dê sua filha, para que seja a sua esposa. E aí se juntam toda a família, todos os irmãos, Jacó, e ele diz, se for de bom grado, eu gostaria que meu filho se casasse com a vossa filha e que nós possamos viver todos em paz. Você pode entrar na minha terra, você pode fazer comércio na minha terra, fazer negócios, e nós vamos te dar todos os presentes mais caros. Você pode escolher qualquer coisa material. Agora, esse qualquer coisa material a gente tem que desconfiar. E esse oferecer todas as coisas materiais é um ponto que a gente precisa de ficar atento. Então, a gente já conhece no Novo Testamento uma passagem onde Jesus recebe a proposta de todas as coisas materiais. Quando ele tem a sua tentação no deserto, nós encontramos o adversário oferecendo para ele, o diabo, Satanás, oferecendo para ele todo o mundo material. Tudo que ele quisesse escolher nesse mundo poderia ser dele. Allan Kardec explica para nós, na Gênese, que essa passagem é uma passagem simbólica, que ela não está dizendo quanto à tentação de Jesus, especificamente, que é um espírito puro, mas conta as nossas tentações nesse mundo. E aqui é interessante, porque muitas vezes a gente encontra soluções para as vicissitudes, para as provas, para as expiações, para as dificuldades, problemas a serem vencidos na vida, pelo aspecto material. E quando todas as soluções parecem ser encontradas apenas pelo aspecto material, é porque a gente está deixando algo muito importante. A gente está deixando aqui a percepção do mundo espiritual, A gente vai perceber no transcorrer dessa história que esses aspectos materiais vão gritar mais à frente de maneira muito imponente. Então, nós, como espíritas, Elahá, eu vou dizer, mais uma vez, não por os que estão em casa, mas por mim, a gente costuma, muitas vezes, olhar para as dificuldades e encontrar os caminhos apenas da matéria. A gente sabe que o grande propósito é a gente trabalhar o nosso íntimo e entender o sentido espiritual real. E, então, buscar soluções equilibrando a matéria e a fé, vamos assim dizer, então, a fé raciocinada. O que acontece é que alguns dos filhos de Jacó vão dizer assim, a gente vai dar a nossa irmã para um homem que não é circuncisado, um incircunciso, alguém que não fez o pacto com Deus. E aqui a gente está percebendo mais uma vez
que esse pacto com Deus, que é colocado pelos irmãos como o único caminho para eles se casarem, que o pacto, a resolução do problema, deveria vir de uma esfera espiritual. A gente entende que não é o pacto simplesmente na carne, mas, como diz Paulo na carta aos Romanos, o pacto, a circuncisão do coração. O sentido real que a gente busca com Deus. Jesus, quando estava lá na tentação do deserto, responde quando ele teve fome para o diabo. Ele responde assim: nem só de pão vive o homem, nem só dos aspectos materiais que estão sendo oferecidos por Shem, por Hamor, deveriam eles encontrar solução, mas também na conexão com o divino. Mas a gente vê aqui, eu acho que precisa de uma pausa, foi muita coisa, né, já? Não, eu quero só fazer uma reflexão sobre um ponto. É que eles dizem que a irmã não pode casar com o irmão porque ele não tem o pacto com Deus, como se a circuncisão fosse garantia de conexão espiritual. Esses irmãos dela têm a circuncisão. Em princípio, fizeram o pacto, mas não têm Deus no coração. Eles representam todos os aspectos da religião exterior. Daqueles de nós que dizemos, eu tenho conhecimento espiritual. Eu sou melhor do que os outros, porque os outros não sabem o que eu sei. Eu sou uma pessoa em melhores condições espirituais. Então, eu sou circuncidado. Hoje, na condição da compreensão espírita, eu diria assim, eu conheço o espiritismo, eu tenho um conhecimento, eles não têm, eles não sabem nada, mas eu sei, como se o conhecimento fosse a autoridade espiritual, como se o conhecimento realmente desse a nós a autoridade da conexão com Deus. Não. O culto exterior é uma coisa, a conexão com Deus é um negócio completamente diferente. Mas esses irmãos acham que eles são realmente ligados a Deus pelo simples fato de terem feito uma circuncisão. E você me fez lembrar daquela história que está no filme de Divaldo, quando ele vai participar daquele diálogo, ele está assistindo um diálogo com os espíritos, e um espírito obsessor, ali menos esclarecido, o dialogador, ele começa a impor as suas ideias. E uma mulher que estava ali, que era analfabeta, através do amor, da autoridade moral, esclarece o espírito, consegue esclarecer aquele espírito. Então é bem isso que está sendo colocado, né? Eles têm o exterior, têm a vestimenta, têm a capacidade, está tudo pronto, em potencialidade. Mas isso se torna orgulho e não obra. Então é bem interessante essa parte. E eles falam assim, então tá bom. Se é isso que você quer, a gente vai lá conversar com o nosso povo. E eles chegam para o povo e dizem assim, vocês são homem... Não. Povo... Tem um pedacito. Eles exigem a circuncisão e os dois que estão lá dizem, não, tudo bem, é esse, eu me circuncido, meu pai se circuncisa, e os homens todinhos da nossa tribo vão se circuncidar. Se é esse o problema... Todo mundo, adulto, gente, oh meu Deus, sem anestesia. Então, todos os homens, o noivo, o pai do noivo e todos os homens adultos da comunidade fariam a circuncisão só porque o príncipe queria casar com Diná. Hein, Elahá? Imagina agora ele chegando em rede nacional, ligando a rede de televisão, tô brincando, né, gente? E falando, olha, gente, vai ter que todo mundo se circuncisar, porque o meu filho teve uma relação, ele quer casar agora com a moça da tribo de Israel, do clã de Israel, da família de Jacó. Imagina essa história. Eles vão ter que explicar. E olha aqui como entra a materialidade. Porque eles chegam para o povo, falam assim, olha, eles são pacíficos. Eles são muito pacíficos. Podemos ficar tranquilos. Vamos fazer a circuncisão, porque os nossos filhos vão se casar com as filhas deles, os filhos deles com as nossas filhas, e no fim, os rebanhos deles serão nossos. Porque lembra que Jacó era um homem muito rico? A gente percebe mais uma vez aqui, dentro do texto,
que a preocupação, número 1, que está sendo representada por essa solução, ela sempre vem com uma capa astuta de materialidade. Olha, a solução, de acordo com a materialidade, é muito boa. De acordo com a matéria, a gente vai ficar rico, a gente vai prosperar. Mas espera aí. E espiritualmente? Mais uma vez, aquilo que está acontecendo de um lado, que o Elahá colocou, alguns desses filhos, eles estão sendo hipócritas, eles têm um pacto com Deus, na carne, mas não no coração. Mas, por outro lado, a gente vai encontrar aqui uma conversão que, na realidade, tem propósitos materiais. A gente pode falar em diversos níveis de amor. E o Rav Adem Steinsaltz, que desencarnou nesse ano passado, um grande estudioso da Torá, ele fala assim, olha, quando você ama muito uma flor, o nível mais alto não é o que você leva ela para sua casa, é o que você contempla ela na sua natureza. É você enxergar nessa flor o seu lugar, o seu momento, e respeitar, entender que esse é o nível mais alto de amor que poderia existir. E o que acontece depois que todo mundo aceitou, então, opa, os rebanhos são bons, a gente vai encontrar prosperidade para o nosso povo material, vamos fazer essa circuncisão. Acho que ninguém sabia ainda o que era. Se soubesse, tinha desistido. E no terceiro dia, quando estava mais dolorido, muito doloridos os homens, o que acontece? 2 desses filhos de Jacó, Simeon, Simão e Levi, vão invadir a cidade deles e matar todos os homens daquela cidade. Todos os homens que tinham feito circuncisão vão morrer dentro desse aspecto. Eu vou falar aqui, ó, a porca torceu o rabo, não torceu lá. Deixa eu só comentar uma coisa. Ele teve filhos com 4 mulheres diferentes. Mas os 2 que vão lá para vingar, entre aspas, o que aconteceu com Diná, achando que era assim que se resolveria as coisas, são também filhos de Diná, de Lia. Lia teve 7 filhos, Diná e mais 6. Os outros 2 que vão lá também são filhos da mesma esposa. Eles são irmãos de sangue, de pai e de mãe. E o curioso é que os 2 que vão lá são Shimeon e Levi. Quem é Shimeon? O nome dele significa Deus me ouviu, ou seja, Deus me ouviu. É aquela relação da conexão com Deus. E quem é Levi? Levi é o filho de Jacó que vai gerar todos os sacerdotes. Então, em síntese, nós temos dentro desses 2 filhos a ideia da presença de Deus nas nossas vidas. Então, exatamente esses 2 que poderiam ter a visão diferente das coisas são os que se encontram no direito de ir até o local onde viviam os outros homens, que estavam com febre, porque no terceiro dia da circuncisão é o dia que a gente se sente mais mal. Naquela época não tinha antibiótico, não tinha nada, então a pessoa tinha todas as reações no corpo, então eles não conseguiam nem pegar nas armas, porque estava todo mundo muito doente. Então eles invadem a aldeia e matam as pessoas. Exatamente de quem nós não deveríamos esperar. Aqueles que seriam, evidentemente, os que poderiam ser os responsáveis pelo equilíbrio, porque a sequência é Ruben, que é o primeiro, ele não se envolve, ele é o mais velho e não vai, e depois Ruben, Simeon, Levi. São os 2 filhos logo em seguida, o segundo mais velho e o terceiro mais velho, que se acham no direito de tomar essa decisão e promovem, por conta disso, uma catástrofe com a decisão que eles fazem. O que acontece com isso, então, Álvaro? O que foi que houve? É interessante, eu coloquei os 3 beijos no começo, e esse momento é que a gente vai ter que ir um pouquinho devagar, porque esse momento é importante. Que na Torá, no Antigo Testamento, como um todo,
Eu falei, a porca torce o rabo, a gente nem pode usar a expressão, não é muito judaica, não, porque porco não é kasher, né? A gente não podia usar. Mas a gente tem que tentar, com a doutrina espírita, tentar tirar esse nó do rabo da porca. Vamos tentar. Se a gente não conseguir tirar hoje, pelo menos esclarecer um pouquinho. O que está acontecendo? A gente falou de 3 beijos, e aqui a gente tem 3 tipos de circuncisos. A gente tem Yaakov, que ele está conectado com Deus. E o seu pacto, a sua circuncisão, é no coração. Nós encontramos aqueles que circuncisaram com interesses materiais, e nós encontramos aqueles que têm a potencialidade, porque são filhos de Jacó, mas não estão cumprindo. Os 3 beijos, nós encontramos essas 3 diferentes posições. Um que busca a solução material, outro que tem sinceridade, e outro que tem o propósito de enganar. Então, a gente começa a perceber que essa conotação, que eu sempre gosto de falar, que, o Deus dos exércitos, a gente precisa sempre de buscar a origem da expressão no hebraico. Se a gente falar exército em português, o Brasil nem passou por tantas guerras, mas se a gente falar, é muito agressivo. Mas dentro da linguagem do hebraico, é muito agressivo também. Mas no hebraico bíblico, não. Porque a gente tem 2 hebraicos. O hebraico moderno e o Lashon HaKodesh. O hebraico que é escrito a Torá. Chama-se língua santa. Lashon, língua HaKodesh, santa. Então, dentro disso, o primeiro lugar que aparece Senhor dos Exércitos é no capítulo 2, versículo 1 do livro de Gênesis, onde está escrito, Vayahulu Hashamayim v'haaretz v'chol tzevaam. E assim terminou Deus a obra dos céus, plano espiritual, e da terra, da matéria. E todo o seu exército. Não é um exército aqui voltado para a agressividade. E a gente vai perceber que a resposta de Yaakov, que é o modelo que a gente tem que seguir aqui nesse princípio da Torá, como patriarca, ele não é aquele que está fazendo a guerra. E muito pelo contrário, ele vai explicar o tamanho do equívoco e vai demonstrar a eles que um erro levou a um problema resolvido com agressividade, levou a 2 outros problemas. Então, para a gente entender isso, eu digo sempre, temos que buscar o espírito da letra. Eu parafraseio Paulo. Temos que buscar o espírito da letra. E qual é o espírito por detrás da instrução? Torá vem da palavra oraá, instrução. Qual é o espírito por detrás? É o espírito do Cristo. Então eu peguei aqui um conto, capítulo 15 do livro Luz Acima, psicografia de Chico, por Humberto de Campos. Conta que quando aquele mancebo rico, Humberto de Campos conta, que quando ele primeiro vai abordar alguém dos seguidores de Jesus, ele aborda Tiago, filho de Zebedeu. E ele fala assim, nossa, é verdade que o Messias é este e ele é o portador da boa nova? E responde então Tiago, sim, ele vem trazer um mundo renovado, sem opressores, sem vítimas, todos nós irmãos, filhos de um próprio pai. E ele fala, e qual é o lema que ele obedece? Ele, olha, é amar a Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Mas qual é o trabalho? A bondade com todos os seres vivos, inclusive os próprios inimigos. Mas e o programa? Como funciona? Cooperação com o Pai Supremo sobre todos os aspectos em favor de um mundo regenerado. E o objetivo? É a felicidade para todas as criaturas. E as diretrizes? Perdão extenso, sincero, esquecimento do mal, auxílio mútuo, fraternidade legítima, oração pelos adversários e perseguidos, serviço aos desinteressados, ação altruísta, sem recompensa alguma, com absoluta perseverança até o final da luta. Mas assim, ele está procurando sem exército e sem armas? E aqui diz, o mestre confia no concurso dos homens de boa vontade, na salvação da terra. E então ele fica todo animado, vai continuar Humberto de Campos contando que ele fica todo animado e ele vai em direção a Jesus. E a gente já sabe que quando ele percebe que ele deveria deixar todos os seus bens para seguir Jesus,
ele desanima, ele fala, deixa para lá, vai contar a Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino, que ele desiste e ele vai atrás daquilo que ele estava buscando, que era a glória nesse mundo, através de vencer uma corrida de bigas. Então, o que a gente está entendendo aqui? O espírito por detrás da letra está buscando o caráter de Jacó. Mas, como nós não agimos sempre como o justo, um justo ou um homem de bem, aqui o equívoco é muito, muito, muito grande. Aquele que dá continuidade, que a gente vai falar semana que vem, na casa de Israel, será Yosef, será José. Esses dois, eles vão se equivocar de maneira muito grande, e de maneira tão grande, que quando eles chegam para Jacó, Jacó falou, olha, vocês causaram um grande problema para nós. Se antes nós tínhamos problemas com essa tribo, agora nós teremos com os cananitas e com os pezitas, porque eles vão achar que a gente quer fazer guerra com todo mundo. Então, um erro levou a 2 outros problemas. Por quê? Porque ele foi solucionado com os aspectos da materialidade e não com os aspectos que são trazidos por Jacó. Comenta, Elahá, um pouquinho. Quero comentar só um pedacinho por causa do nosso tempo, porque a gente ainda tem uma outra história para frente para comentar. Sim. Mas eu quero só dizer assim, que quando ele, antes de tomar essa decisão, não existe nenhuma leitura de que os israelitas, que os hebreus pudessem ser um povo perigoso. A conceituação que eles têm é uma, tanto que quando o pai do Shechem chega na tribo, eles são pessoas ótimas, eles não vão criar problema nenhum, a gente vai fazer a circuncisão e nós viveremos em paz. Então, a outra tribo também não era agressiva, não havia nada de... ninguém estava armado contra ninguém. Mas a decisão de 2 colocou a perder toda a tribo, porque os demais irmãos não participaram disso. Então você vê como, de repente, um mau passo pode complicar toda a história. Então, trazendo assim para o nosso mundo pessoal, eu sou uma pessoa que eu consigo um equilíbrio tranquilo com relação à minha preguiça. Não sou um cara preguiçoso, não sou um cara vaidoso, não sou uma pessoa egoísta, não sou... Eu tenho virtudes como se essas fossem meus vários irmãos. Eu tenho virtudes em várias áreas, mas eu posso ter um desequilíbrio na área, por exemplo, da sexualidade ou na área da minha impulsividade. E por conta de um equívoco, eu ponho a perder todas as conquistas que eu tenho, porque o erro que eu cometo conspira contra todas as virtudes que eu possuo. E isso vai fazer com que Jacó tome uma decisão muito forte por conta disso. Ou seja, para salvar a tribo, ele vai tomar uma atitude, porque agora os que eles mataram não vão vir mais, estão mortos. Mas as outras tribos ficarão em pé de guerra com Israel. É preciso que eles tomem uma atitude. E aí, o que ele diz para os filhos? Ele fala assim, olha, primeiro que a gente percebe que a proposta é astuta, o mal é astuto, com propostas materialistas. Da mesma forma que aqueles só viam, os dois, o rei e o príncipe, só viam a matéria, e ambos, Shimeon e Levi, só viram uma solução materialista. Resolvemos o problema. Só que a gente percebe que não resolve nada. Que essa impulsividade não vai resolver nada. E ele vai dizer... Álvaro, você falando da astúcia, eles matam os homens e levam todo o espólio da tribo para entregar a Jacó, que é uma maneira também de convencê-lo de que foi bom, porque ele traz as riquezas da tribo para que Jacó receba. Olha só, é como se a gente erra e a parte do nosso eu que erra vem e diz assim, mas agora a gente resolveu, porque agora a gente fez isso. E entrega para você o espólio da sua loucura como uma vantagem para você.
algo que não lhe pertence e que é depositado aos seus pés como estratégia de convencimento do seu eu profundo de que o mal agiu de maneira correta. Caramba, olha isso, que profundidade. E o que a gente percebe? Yaakov vai falar, tá bom, tá certo? Não, ele vai falar, olha, levantemos um altar, vamos nos livrar dos artefatos de idolatria. E a gente se lembra que a idolatria, ela não é só feita com ídolos físicos, mas ela é muito mais feita quando nós colocamos, por exemplo, a agressividade à frente de Deus, adoramos a agressividade, a impulsividade, ao invés da lei divina, do perdão. Nós adoramos ídolos não físicos, ídolos de imperfeições morais, muitas vezes colocamos à frente de Deus. Então, livrem-se dos artefatos idólatras, purifiquem-se e troquem a roupa. Primeiro... Quer comentar? Comenta. Não estou preocupado com o tempo. Primeiro, liberar-se de tudo aquilo que você tem de materialidade. Não terás outros deuses diante de mim, não significam ídolos, mas é adorar outras coisas. Eles estavam realmente adorando. Então, primeiro, tira a tua ideia de que tenha outros valores maiores do que Deus. Então, te livra da idolatria. Joga fora todas as coisas. Isso aí eu não estou falando para o filho, falando para nós. Cometemos uma bobagem. Então, primeiro, trabalha teu coração e reorganiza teus sentimentos. Ou seja, te livra de tudo aquilo que é idolatria para que Deus seja a tua referência. 2. Depois. Levante um altar, livre-se dos ídolos, purifiquem e troquem de roupa. Purifiquem depois e troquem de roupa. Depois se purificar. Então, primeiro é o arrependimento, depois é a expiação e o terceiro é a reparação. Então, primeiro você se arrepende, que é você reencontrar seu caminho. Depois você se purifica, que é a expiação. E por último, faz o altar, vai ao altar. Então você vai se purificar. E tem uma orientação aí com relação às roupas, não tem? Então, Shalosh Levushim Hanefesh, a gente fala na Kabbalah, 3 vestimentas da alma, elas passam por pensamento, fala e ação. O que o meu espírito está vestindo agora, Elahá? Essa cara de não... carne. Um corpo de carne, eles vão ter que espiar isso, eles vão ter que reencarnar. Vão ter que trocar. Não tem como, porque eles estão enrolados com a lei e eles vão ter que trocar de corpo. Veja que não é trocar de roupa, não é colocar nova roupa, é trocar. O que é esse trocar? Eu que estou do lado de cá vou ter que nascer onde? Vou ter que passar para o lado de lá. Então, é da lei que a gente faça esse movimento na lei de causa e efeito. Como que você diminui o ódio entre as nações? Invertendo. Então, se você tem conflito entre nações, troca de cor, troca de roupa. Pega os daqui e encarna lá e vice-versa. Então, a partir do momento em que vocês vivem isso, vocês vão ter que fazer exatamente esse esforço. Primeiro, rever seus valores e identificar seus ídolos verdadeiros. 2, vocês terão que se purificar, trocar suas vestes e depois erigir o altar para se reconectar a Deus, que seria a última etapa, a reparação. Arrependimento, expiação, reparação, artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, capítulo 7, da primeira parte do livro O Céu e o Inferno. Arrependimento, expiação e reparação. Tá na lei. Tá na lei, né? É da lei. É da lei. E vamos... Será que a gente continua aqui para fechar? Vamos fechar, porque a gente precisa encerrar isso, senão vamos fechar, a gente então, não acaba essa paraxa. Enquanto isso, tem alguém, aliás, depois disso,
Raquel, ela está dando à luz a um filho. Vai nascer Benjamim. Já já o Elahá comenta para a gente o que significa. E quando ela nasce, durante o parto, após nascer essa criança, ela vai desencarnar. E ela vai ser enterrada em Efrat. Efrat é a atual cidade de Beit Lehem, Belém, onde nasceu Jesus. E é interessante que a gente vai encontrar Raquel sendo enterrada em Belém, quando todos os outros patriarcas e matriarcas vão ser enterrados em Hebron. Ali estava perto, dava para eles andarem até lá e enterrar junto, mas a vontade dela era de ser enterrada em Belém. Por quê? Porque o povo de Israel seria, então, atacado, seria dominado pelo Império da Babilônia, por Nabucodonosor. Nabucodonosor leva o povo judeu cativo, realiza a primeira diáspora do povo judeu e assim destrói o primeiro templo de Jerusalém. E no caminho, quando estavam todos caminhando como escravos em direção à Babilônia, por onde eles passariam, e Raquel, sabendo disso, como profetiza, escolhe ser enterrada, afastada de todo o conforto familiar. Então a gente encontra um atributo, segundo a Kabbalah, uma sefirá, que chama-se Malchut, reinado. É a mais evoluída de todas as sefirot, de todos os atributos emocionais, espirituais, seria um nível de Malchut. E essa é a representação de Rahel. E Jacó, que era apaixonado, tinha uma conexão que extrapolava toda a materialidade, transcendia ao espírito. Ele tem Tiferet, que é a beleza, é o encantamento. Antes de chegar em Malchut, você passa ali por Jacó e para alcançar o reinado, você passa pela beleza, pelo equilíbrio de todas as coisas. Mas o interessante é que nós já sabemos que a terra de Israel é uma representação do quê? De um estado de espírito onde adentramos a vivência do evangelho. Ser levado ao exílio significa nós fomos tirados por nossas atitudes, pela lei de causa e efeito, dessa terra de Israel. Só que também vai dizer a Kabbalah de maneira magnificente que o nosso espírito, ele anseia em se conectar com Deus e ele é exilado, vamos assim colocar, dentro de um corpo físico. Dentro desse corpo físico, nós vamos então viver vicissitudes, provas, expiações. Teremos que tomar decisões importantes para a nossa evolução espiritual. Então, o que a gente está entendendo aqui? A gente está entendendo algumas coisas. Rahel, ela é diferente de todos os patriarcas e de todas as matriarcas. Porque, entre aspas, esses escolheram, obviamente, a gente sabe que a morte do corpo físico e o local do sepultamento não é importante, mas é uma parábola que tem um significado espiritual, vai dizer que Raquel, ela se sacrifica ainda no mundo espiritual por todos nós, humanidade, seus filhos, que choramos diante das vicissitudes, diante das expiações, diante das más escolhas que nos levam ao exílio. É interessante que a gente encontra no livro de Jeremias algumas falas sobre Rahel. Eu vou falar duas delas e vou encerrar por causa do tempo. Uma voz é ouvida em Ramá, o lamento amargo do pranto. Rahel está chorando pelos seus filhos e ela se recusa a ser reconfortada. Ela recusa que enxuguem as suas lágrimas, porque todos estão longe. E Deus responderá a ela: afaste a sua voz do pranto e os seus olhos da lágrima, pois sua obra será recompensada. Eles retornarão todos da terra do inimigo. Há esperança para os seus filhos no futuro, e todos retornarão à terra de Israel. E ainda vai dizer: Raquel
chora por todos os seus filhos, como todas as mães choram pelo seu filho. Raquel chora por cada um de nós. Ela derrama lágrimas pelas crianças solitárias, pelos jovens e pelo adulto sofredor. Mas essas não são meras lágrimas, são lágrimas de uma mãe amorosa, lágrimas que regam as sementes de nossa alma, que um dia serão como um jardim orvalhado por lágrimas, e elas não mais sofrerão. Então a gente encontra aqui Rachel na figura não apenas de uma matriarca, mas de uma matriarca que cuida de todos nós que ainda não adentramos a terra prometida do Evangelho. Todos nós que ainda temos pranto, temos dores, temos sofrimento, temos Rachel ao nosso lado, cuidando de nossas lágrimas. Então, Rachel, ela vai ter essa condição de estar sendo enterrada na terra em que Jesus nasceu. Essas lágrimas serão secadas, serão finalmente apaziguadas quando os nossos corações verdadeiramente tiverem acolhido Jesus. Então, Rachel vai entender que o seu sacrifício valeu a pena, que ter ficado longe de tudo e de todos, por amor à humanidade, foi o caminho a ser escolhido. Que lindo, né, Elahá? Muito bonito. Então, assim, a imagem de Raquel para o Velho Testamento, para os judeus, é aquela de quem socorre, de quem acolhe, de quem protege, de quem cuida. Ela é o consolo dos aflitos, basicamente assim. Numa imagem, ainda que não seja a mesma, como a que o Messias estabelece de agasalhar, de proteger. Vinde a mim todos os que vos achais cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Mas só para a gente passar para Denise, queria só resgatar o nome do último dos filhos, porque a gente fala sempre a história olhando pelo lado de Jacó. Se a gente for olhar a história pelo lado de Raquel, ela amou um homem que ela não pôde casar. Depois ela viu o seu homem casado com uma outra mulher. Depois ela viu que ela não engravidava. E ela teve que se contentar com a possibilidade de que sua escrava lhe desse os filhos que não eram de seu ventre para que ela dissesse que eram seus. Depois ela tem finalmente a chance de ter o seu filho José e fica grávida do segundo filho. Enfrenta uma viagem e quando ela vai ter o segundo filho, ela tem problema de parto e desencarna. Então, a história dela é uma história de muitas renúncias, de muitas dores. Ela não foi uma pessoa que tivesse todas as riquezas da terra. Ela sofreu demais durante a existência física. E por isso, o nome do último filho dela é o nome que vai representar para Jacó, que tanto quis estar com ela, quando ele ia começar a ter uma história de filhos, ela desencarna. Então ele dá para esse filho o nome de Ben-Yamin, o filho da minha dor, porque ele era o fruto da dor dele. E isso vai ser importante para a nossa próxima live, porque a gente vai ver aí que ficaram 2 filhos de Raquel. José, que ele tinha um amor desesperado, porque era o filho mais velho com essa mulher, e o segundo que ele amava enlouquecidamente, Ben-Yamin, porque representava a última lembrança da mulher dele. Pense o que significa Benjamim para Jacó. Pense a intensidade do amor que representava aquela criança que nasceu quando a mulher que ele tanto amava partiu. Fiquemos aí, porque na nossa próxima live a gente vai começar daí, juntando esses sentimentos de Jacó pelos seus filhos, para discutir a história de todos eles na semana que vem. Denise. Vamos chamar a Denise? Elahá, vou contar um segredo aqui para você. Só para vocês dois, viu, Denise e Elahá? A gente não conta para ninguém. Não conta para ninguém. Minha mãe falou assim, quando você for falar de Rachel, conta com todo o seu coração. Eu não consegui, mas eu tentei trazer um espírito, a dimensão desse espírito e o sacrifício. Ela falou que quando eu fui ao túmulo de Rachel, eu não conheço o túmulo de Rachel, mas ela falou, quando eu fui ao túmulo de Rachel, lá em Belém, que é o mesmo túmulo, diz, né, até hoje,
Ali, ela falou, eu chorei tanto, porque eu entendi o tamanho daquele espírito. Ela falou, então fala dela com amor por mim. Minha mãe que está até assistindo aquela live. Mas foi, ó, olha o que a Raquel falou da Raquel. Pronto, o Álvaro matou a Raquel de forma mais poética possível. Belíssimo, Álvaro. Verdade, Conseguiu verdade. realmente relatar muito bem a morte de Raquel. Muito lindo isso, gente, muito lindo. A gente correu um pouco porque o conteúdo é grande, né? Agora temos perguntas. Vamos começar aqui, ó, pela Gigi. Álvaro, por que José era tão maltratado pelos irmãos? Obrigada, Gigi, daqui da Holanda. Gigi, não perca a nossa próxima live, que vai ser esse o assunto. Eu não vou dar um spoiler agora. Vamos aguardar, porque isso é tratado na próxima Paraxá. Dia 25 de maio, 21h30. Isso. Angélica quer saber, onde estará Raquel hoje? Cuidando de nossas lágrimas, de todos aqueles que sofrem. Enquanto tiver um coração sofrendo, um coração chorando nesse mundo, Rahel vai estar trabalhando por nós. Que lindo. E temos aqui também, deixa eu ver aqui, o Gilvan, tem uma pergunta do Gilvan. Sabe onde aqui talvez esteja Rahel? Quem estiver passando por depressão, estiver sozinho, estiver desacreditado do mundo, a gente sabe que de um lado a gente pode olhar e vai encontrar Jesus com certeza. Do outro, a gente pode encontrar Rahel. Do outro, se você quiser, você pode encontrar o seu espírito protetor. Se a gente vê quem está perdendo as suas famílias com Covid, ou na Síria, na guerra, ou na guerra em Israel, onde quer que haja sofrimento, onde quer que haja opressão, onde quer que exista lágrimas, ali estarão todos esses grandes espíritos da humanidade para nos direcionar, para nos dar forças, para que nós, nesses momentos, não necessitemos nos sentir sozinhos e para que nós possamos saber como Célia, nos 50 anos depois, pôde sentir dentro da gruta, ali perto de Roma. Ela se viu sozinha e, ao mesmo tempo, entendeu que ela tinha Jesus ao seu lado, e isso era mais do que suficiente. Então, se você quiser um amor de mãe, Maria, ou Rahel, ou o amor de um irmão mais velho que cuida de nós, Jesus, ou se você talvez se afeiçoar mais por essa figura, Jacó, Abraão, não importa. Todos estão aqui como espíritos, grandes espíritos, para acolher as nossas dores. Que lindo, viu? Isso que é uma resposta poética. Qual o melhor livro para ler a Cabala? Desculpe a pergunta fora do tema de hoje. Obrigado. Gilvan. Vou responder. Boa noite, Gilvan. A resposta que eu tenho para você talvez não lhe agrade, mas é o seguinte: para nós que somos espíritas, não há tanta vantagem. A Cabala é boa para quem não é espírita, para pessoas que não têm proximidade com o conteúdo espírita. Aí você diz, estude a Cabala, vai procurar para você conhecer, porque nesse conteúdo você vai achar muitas respostas. Mas se a gente vai andar como espírita dentro da Cabala, você vai, mas isso aqui eu já sei. Mas isso aqui eu também já sei. Porque vai dizer o quê? Que tem um Deus único, que a vida não termina no túmulo, que existe vida após a morte. Vai falar que existe um caminho de autoconhecimento para a perfeição, que a transformação moral é o objetivo da vida. Vai falar de evolução, de mediunidade, e vai falar, inclusive, de planejamento reencarnatório, que você, antes de nascer, passa por um planejamento. Ou seja, você vai estudar tanta coisa, vai dizer, isso aí eu estou sabendo. Ela serve para confirmar as verdades espíritas, mas acaba não sendo, para nós, muito interessante. E outra, o conhecimento da Cabala, ele está propositadamente todo fragmentado. Você não tem assim um local, pronto, li aqui, encontrei.
é tudo espalhado. Você tem que estudar uns 40 anos para dizer, agora eu consegui juntar umas pecinhas aí que estavam faltando. É assim mesmo, você vai lendo e é dessa forma, não tem um negócio assim, pronto, aqui eu achei. Você pega, por exemplo, o Zohar, que é uma obra muito boa, mas ela é muito complexa para estudar, ela é muito difícil, mas ali tem muita coisa, só que são 22 volumes, e é tudo em hebraico, se você traduzir, você perde metade do que está lá dentro, então é muito complicado. Para nós, acaba não sendo muito vantajoso. Então, acho que vale mais a pena a gente dar uma aprofundada aí no conhecimento espírita, assistir uns youtubers que tem aí, que tem uns cursos de cabala, e você vai perceber que tem muita proximidade. Agora, o legal é você descobrir que eles sabiam tudo isso muito antes de nós. A Regina Arruda. O príncipe se apaixonou por Diná. E ela? Se entregou por amor, se submeteu por ser mulher ou ele ser um príncipe? Eu não sei. Eu também não sei, é difícil, né? Não aparece o sentimento dela, né? Aparece. Não aparece. A gente sabe que até era muito patriarcal e talvez a sua vontade nem fosse assim a mais importante. Infelizmente, a gente precisa de enxergar, né, esse passado da humanidade ainda, né, com seus aspectos. E a Maritza pergunta: de onde surgiu esse ritual da circuncisão para os judeus? Eu falo, você fala, Elahá? Pode falar você. Vou tentar ser curto. Mas Abraão foi o primeiro homem circuncisado aos 99 anos. A gente contou essa história. E ele fez isso no sinal de um Brit Milá. Brit, aliança. Pacto, aliança, Milá, palavra. Então, é um pacto onde se faz uma palavra, um acordo com Deus. Mas o interessante é que as crianças são, no judaísmo, circuncisadas aos 8 dias. No islamismo, elas são circuncisadas aos 13 anos. E o interessante é que, como uma criança de 8 dias vai fazer um pacto com Deus. E a ideia é justamente essa: demonstrar o poder que transcende a matéria da conexão do espírito do homem com Deus. A gente já sabe que é indiferente o ritual por si só. Se você é judeu, faça a circuncisão, siga as suas tradições. Mas a gente sabe, já ficou claro, que muito mais importante, a gente falou disso, do que o ato exterior, é sim o pacto do coração. Paulo de Tarso, quando fala na carta aos Romanos, circuncisa o nosso coração, ele tira isso da prece de Yom Kippur, do dia de perdão, ou seja, da aproximação do homem com Deus. É para a gente tirar todos esses aspectos. E se no meu coração, no meu espírito, o sentido da minha vida for viver com Deus, aí então a gente vai encontrar Melquisedeque, que ele nasceu circuncisado. Poeticamente dizendo, ele já tinha esse pacto, mesmo sem necessitar daquela encarnação para alcançar grandes alturas espirituais. Acho que deu para resumir, né? Uhum. E temos o Andy. Boa noite a todos. O que acontece com a Palestina e Israel nesses dias? O Elahá responde para nós. Tá sem som, Elahá. O microfone está desligado, Elahá. Nós, dentro das leituras que a gente faz, a gente tem que procurar, tanto quanto seja possível, guardar a isenção entre o mundo político e o mundo religioso. Da mesma forma que hoje o Espiritismo, a gente faz e deve fazer todo o esforço para que a polarização política que tem aí fora não adentre a casa espírita e não produza pruridos de preferências políticas dentro da casa espírita. Da mesma forma, para que a gente consiga estudar com o coração limpo as questões referentes ao judaísmo,
nós temos que saber separar dentro do nosso coração as práticas do Estado israelense, do presente, das condições que estamos vivendo, daquilo que está disposto no texto. Porque o que está disposto no texto, a gente sempre faz a leitura espiritual. Lembra que a guerra era uma guerra íntima, não é uma guerra contra pessoas. Então, a gente não deve buscar fazer uma análise tomando partido do ponto de vista pragmático lá fora, como se as práticas do Estado de Israel representassem as conexões espirituais que os patriarcas tinham com Deus, quando essas lutas são lutas do ponto de vista espiritual. Então, para que a gente consiga fazer os nossos bons estudos, a gente tem que olhar com um olhar de isenção, sabendo, como bem foi colocado por Jacó, eles vão trocar de roupa. Então, os que hoje são árabes nascerão judeus e vice-versa, até que diminua o ódio entre as nações. Vai ficar trocando quantas vezes forem necessárias, até que a gente perceba que nós somos todos iguais. Enquanto a gente escolher um lado, a gente está equivocado no grande propósito da vida, que é perceber que todos nós somos irmãos. O que a gente pede sempre é prece por todos, vibrações positivas, que a gente não entre nesse clima de ódio, de vou tomar um partido, vou tomar outro partido. Não, prece pela Síria, prece por Israel, prece pela Palestina, prece por todos aqueles que sofrem. Ocorrem muitas guerras silenciosas no mundo que também necessitam de prece. E vale lembrar, eu já comentei nessa live uma vez, que no livro Os Mensageiros, muitas vezes não, uma vez é citado por André Luiz, que muitos de nós somos copartícipes de guerras em função da nossa vibração. Então, se a gente puder pensar em Israel, se a gente puder pensar na Palestina, onde quer que seja, em qualquer que seja o conflito, que seja no sentido de vibrar amor, de vibrar para que esse problema possa ser solucionado da melhor forma possível, para que as lideranças tenham consciência, se não tiverem, que sejam tocadas por Deus para que nasça essa consciência. E isso é o mais importante. Nesse conflito hoje, em todos os outros, prece, oração pelos que agridem, pelos que desencarnam, pelos que alimentam de alguma forma, de todas as formas, prece pelo Oriente Médio, prece pela paz no mundo. Paz dos dois lados. Queria falar duas coisinhas. A primeira delas é que o nosso sentimento negativo não articula só as guerras, mas articula as violências urbanas, esses processos de agressão que a gente tem visto nas últimas semanas aí, de pessoas atacando pessoas. Isso acontece em função desse cinturão de ódio que vão criando ambiências para que os processos obsessivos aconteçam e a gente veja a expressão do lado mais duro da lei de causa e efeito. A gente acaba olhando o lado mais duro de tudo isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo que eu queria lembrar é que eu sou de família judia, mas eu sou casado com a Sâmia, que é de família xiita. Então, nós estamos aqui, eu preocupado que aconteça alguma coisa e Israel invada o Líbano, e ela no Líbano preocupado que aconteça um conflito que invada Israel. Um preocupado com o outro. Eu preocupado que o exército israelense invada e crie problema para a família dela, que mora no Líbano, na fronteira, 22 quilômetros da fronteira. E ela preocupada que o Hezbollah ataque, porque o meu irmão de sangue mora em Israel, e aí o meu irmão pode, os aliados do meu irmão podem atacar os aliados do irmão dela e vice-versa. Então, a gente está aqui em casa também, tenso para que isso não aconteça, a gente não tenha que encontrar tão perto de nós esse conflito acontecendo. É com muita oração, né, Elahá? Porque a gente sabe até que todo esse ódio acaba até atingindo a psicosfera da própria Terra, né? Sim. E outra, não é só lá que fica o ódio. Pois é. As pessoas no mundo inteiro ficam tomando partido, sim, e aí ficam engrossando isso. Ficam engrossando. E aí, você é A ou B? Não, eu sou A. Não, eu sou B. E aí, nessa discussão, a gente só está alimentando as tensões.
Agora, Álvaro, a Raquel também volta a dizer, ó, Álvaro, você está muito inspirado hoje, Álvaro. Ah, sim. Eu ia dizer Paulo isso. também está aqui, ó, conosco mais uma vez, o Paulo. Nosso amigão, né? E a Raquel está querendo saber até onde vai esse estudo, Elahá. Nós vamos terminar a Torá, se Deus permitir. Não sei se eu vou estar aqui, né? Porque já estou assim mais para lá do que para cá. Mas Lá o vem Álvaro ele. termina aí. Lá vem ele. Eu vou dizer, avante e além, em 2 palavras. Se acontecer alguma coisa... Ao infinito e além. Ao infinito e além. Olha, brincadeira. Ó, é preciso perdão verdadeiro. Apesar da violação de Diná por parte de Siquém ser algo errado, Simeão e Levi foram além. Na tentativa de achar que estavam sendo os corretos, eles erraram. Por quê? Porque ninguém pode se levantar como sendo o braço da justiça. A lei de causa e efeito, ela possui os seus próprios instrumentos. A gente vai ver isso lá na frente, se Deus permitir, quando a gente estiver estudando sobre a lei de Talião dentro do corpo do texto, quando fala que aquele que agredir seu irmão pagará olho por olho, dente por dente, não diz que é você que tem que ir lá fazer. A lei tem mecanismos, gente. A lei tem mecanismo. Você não precisa sujar suas mãos porque a lei alcança. Mas se você tomar a decisão de ser o executor da vontade da lei, você se emaranha com o algoz. Se ele lhe machuca e você não se vinga, você se desvincula dele. Ele vai encontrar sei lá quem para se resolver, porque o mal está dentro dele. Mas se você devolve a agressão, você ligou seu destino ao dele. Então, de certa maneira, Simeão e Levi passam a ter vinculação estreita espiritualmente com aquele povo. Eles passam a ter uma história bastante complicada. Por quê? Por causa do ódio que vinculou. Se os de lá odiarem também, vinculação está feita. Se os mortos não guardarem ódio, aí Simeão e Levi seguem a vida, sabe lá Deus como, para se resolver com um problema dentro deles. Jorge, a Nair quer saber qual é o nome da sua sábia avó. Rivka, Rebeca, que a gente chamava de Rica, mas era Rivka. Rivka Benoliel Elahá. E o interessante, Elahá, é que você vê que ela fazia as orações dela, mas ela ficava atenta aos sinais. Muitas vezes a gente faz as nossas orações e acha que não aconteceu. Eu rezo, nada acontece, mas você tem que estar sempre em atenção aos sinais, né? Judeus falam muito de sinais. E Jesus nos dá um sinal. Esse sinal, quero um sinal. Esse que é o sinal. Ó, a Iris fala aqui, ó, que maravilha. Como eu disse antes, amo mais que chocolate. Ela tá gostando da live mais do que de chocolate. Olha que coisa boa, né? Tá bom, então. Gente, então eu acho que com a Rosana a gente termina. Que Deus inspire cada vez mais vocês, para que esse trabalho de luz possa iluminar cada vez mais consciências. Gratidão pelo trabalho, estudo e empenho de todos vocês. Mais uma pergunta que chegou agora, ó, da Maritza. Como conseguir orar verdadeiramente por uma pessoa que não nos afinizamos para não mantermos essa algema no futuro? Ela acabou de mandar essa pergunta. Na verdade, a gente não é só orar, porque às vezes a gente ora, mas continua mantendo uma atitude de agressividade. Isso está no Evangelho, no finalzinho do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Assim, amai os vossos inimigos. Como eu faço isso? Ele dá 3 dicas. Fazei bem aos que vos aborrecem, ou seja, através de atos. A pessoa faz o mal e você faz o bem. Então, essa é uma. Como eu amo meu inimigo, fazei bem aos que vos aborrecem. Mas tem vezes que não dá para fazer bem pelo que aborrece. Então, passa para um outro nível. Dá que não dá por atos, vai por palavras. Bendizei os que vos maldizem.
Então, agora, ele fala mal, você fala bem, ele fala mal, você fala bem. Isso é uma outra estratégia. Não consigo nem sequer falar bem dele. Vai para uma outra instância, no pensamento. Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Então, é atos, palavras e pensamentos. Não é só os pensamentos. A gente tem também que ter as palavras e os atos alinhados com isso. Porque, senão, qual é o nosso risco? A gente, eu estou orando, mas eu continuo agredindo a pessoa, continuo falando mal dela. Então, eu tenho que parar de fazer mal, parar de falar mal e orar para poder fazer isso. O exercício de orar, ele é às vezes difícil. Então, como a gente está no nosso tempo bem esgotadinho, eu sugiro que você procure uns CDs do Divaldo chamado Visualizações Terapêuticas, nas quais ele exercita o encontro com o inimigo e faz no pensamento o processo de reconciliação. Então, procure, isso tem no YouTube, tem num monte de lugares, visualizações terapêuticas. É um encontro com o seu inimigo num local tranquilo, em que você diz para ele tudo que quer dizer, ele diz para você, depois ele vai embora, e no final você se reencontra com alguém que você ama muito, para reequilibrar suas energias. Você repete esse exercício várias vezes, que sua mente vai achar que está acontecendo de verdade. E você vai se descarregando do ódio que tem, e quando você encontrar o seu chamado inimigo, você não vai ter mais aquele desespero, porque a sua mente se acostumou a encontrar com ele, e você vai ver isso com mais tranquilidade. Mas se você rejeita vê-lo, quando você encontrar, o coração só pode sair pela boca. Então, é um exercício de encontrar mentalmente para reprogramar o cérebro, para que acredite que você está encontrando frequentemente seu desafeto. Bem interessante. Bom, eu acho que terminamos aqui já 11 horas, né? Já estamos a 1h30 nossa live certinho. E antes de terminar, Álvaro, você faz a nossa prece de encerramento, lembrando que nós estaremos de volta dia 25 de maio, às 21h30. Elahá, termina a frase. Se Deus permitir. Álvaro, você faz então a nossa prece de encerramento? Vamos. Então, convidar quem se sentir à vontade a fechar os olhos. E pedimos a Deus que, mediante o constante aprendizado, o qual nos é proporcionado no dia a dia, no passar do tempo, nos momentos em que juntos nos reunimos em torno do seu Evangelho, do aprendizado de tuas leis, ou na experiência sublime do amor, da vicissitude, do entendimento do próximo, ou talvez até do desentendimento, das dificuldades. Senhor, pedimos a Ti que nos transforme sempre em eternos aprendizes de Tuas potencialidades divinas, de Suas qualidades infinitas, e que possamos nos aproximar de Ti, quem sabe exemplificando um pouco do aprendizado de cada um dos Teus grandes missionários, daqueles que encarnam junto de nós humanidade, ou cada um de nós, seja no núcleo familiar, seja onde quer que se encontrem os Teus missionários em nossas vidas, Senhor, que sejamos aprendizes de Seus exemplos e que assim o caminho através da jornada da vida, das tantas múltiplas reencarnações, façam-se mais leves, porque em Teu Evangelho aprendemos que o amor cobre uma multidão de pecados e que o perdão liberta os nossos corações. Senhor, mais uma vez, desperta os nossos corações para que verdadeiramente possamos buscar em nossas vidas o caminho para, através da transformação, da compreensão, do aprendizado do amor, possamos nós
aproximar de Ti. Muita paz a todos e uma boa noite. Que assim seja.